Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes de animação. E assim, muitas vezes eu assisto aqueles filmes, agora, né, principalmente que eu sou uma pessoa adulta. Mentira, eu ainda sou criança, gente. Lá no fundo eu ainda sou uma criança. Mas, agora nessa fase adulta, eu assisto os filmes e eu fico pensando assim, meu Deus, como que isso aqui é um filme para crianças? Esse filme está me dando um tapa na cara, me trazendo lições e reflexões gigantescas sobre a vida, e isso é um filme infantil. Então é muito louco pensar como a maioria das animações é, né, por público infantil, então ele é feito para cativar as crianças, mas eles também pensam muito nos adultos que vai levar, né, essas crianças pro cinema, ou que vai assistir com essas crianças em casa. Então é um filme tanto para adultos quanto para crianças também. E com isso, os filmes de animação geralmente sempre tratam de assuntos que são até complexos, né? Que envolve questões emocionais, morte, luto, evolução da vida, fase, né, de você estar ali mais velho, mais novo, enfim. Então ele traz várias reflexões e várias coisas, e com isso, eles também têm o poder de fazer a gente o quê? Chorar. Eu sou um pouco chorona, gente, não vou negar, mas eu não sou tão chorona assim. E já teve alguns filmes de animação que eu chorei. E é sobre isso que é o vídeo hoje. Nós iremos explorar alguns filmes de animação que são capazes de fazer adultos chorarem, inclusive eu. Mas antes de nós podermos pegar os nossos lencinhos e secar as nossas lágrimas em conjunto, não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo se você gostar do nosso conteúdo, e a mesma coisa, né? Se você curtiu o nosso conteúdo, se inscrever também no nosso canal e ativar o sininho para nunca perder um vídeo nosso, né, gente? Pelo amor de Deus, pra gente estar sempre ali, todo sábado, lançando um vídeo novo, né? Então toda semana a gente tá ali criando um vínculo, sendo amigos. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e de curtir os nossos vídeos. O filme Up, Altas Aventuras, com certeza tinha que estar nessa lista. Assim, o filme como um todo é um filme muito bonito, porque retrata também, né, como eu disse, a questão da velhice e de toda a vida, de você realizar os seus sonhos, né, que principalmente quando a gente é criança, né, a gente cria várias e várias metas do que a gente quer fazer quando a gente crescer, o que a gente vai conquistar, o que a gente não vai. E aí a vida vai acontecendo e muitas vezes nós não realizamos nem metade dos sonhos, né, das nossas crianças interiores. Então esse filme, num geral, ele é um filme muito bonito, porque ele traz essa reflexão e ela foca, né, no Carl Fredricksen, no seu Fredricksen, que ele tá passando nessa fase, né, ele perdeu a mulher dele, e eles tinham, quando eles eram crianças, eles tinham esse sonho de encher a casa de balões e viajar pra viver uma grande aventura e viajar pra vários lugares. Eu vou mudar meu clubinho pra lá e botar perto dessa cachoeira. Quem sabe o que vive lá em cima? Quando eu tiver chegado, bom, tô guardando essas páginas para as aventuras que eu vou viver. Então ele resolveu meio que dar um de padre do balão, só que não assim tão brusco, né? Então ele encheu a casa dele de balões e claro, tem toda a licença poética de ser um filme de animação, mas ele levanta a casa dele e ele começa a viver essa aventura. Adeus, meninos! Vou mandar um postal do Paraíso das Cachoeiras. Só que o que fez esse filme estar aqui nesta lista não é exatamente o todo do filme, e sim os primeiros minutos do filme. Eu fui assistir esse filme no cinema, eu lembro assim muito claramente na minha cabeça que eu sentei lá pra assistir, toda feliz, assisti um filme de animação, eu gosto muito. E aí começou o filme, e ai, que legal, e aí foi contando a história, né, deles quando eles se conheceram e etc, né, o livro, se eu não me engano, era um livro de memórias, de aventuras que eles queriam fazer. E aí vai contando a história deles, eles se casam e lá, e aí a esposa dele morre. Eu não estava preparado para aquilo, ainda mais no começo do filme, assim. Então foi muito triste. Eu lembro de falar, eu não quero mais assistir esse filme. E chorando, e as lágrimas caindo, assim. Então, o começo, assim, é lindíssimo, é emocionante e triste também ao mesmo tempo. Então, é daquelas cenas arrebatadoras que deixa o nosso coraçãozinho todo sensível. E a história dos dois, com certeza, ainda daquela categoria de histórias de amor que são muito mais bonitas do que muitos filmes de romance por aí. A
Ainda nessa vibe de perda, assim, o filme Operação Big Hero é um filme maravilhoso e, assim, trata muito sobre a perda, sobre o luto e você, né, meio que lidar com tudo isso e continuar a viver. Então, o filme, ele já começa, né, com o Hiro e o irmão dele. Eles são órfãos, né, então eles perderam os pais. Se eu não me engano, eles vivem com a tia deles. Se eu não me engano, que já faz um tempo que eu assisti. Então, eles já passaram por uma perda na vida deles. Mas eles são irmãos, eles estão juntos, então eles meio que, né, superam isso e seguem a vida deles. E ambos são muito inteligentes e tem essa vibe meio de trabalhar com tecnologia, robótica, etc. Até que o Hiro, né, resolve usar, né, toda essa inteligência dele pra tentar entrar na coisa de lutas clandestinas, de robô, e o irmão dele fala assim, meu querido, né, isso é crime, é ilegal, vamos tentar usar essa inteligência pra uma coisa boa. Vai pra outra roboluta, não vai? Tem uma rolando agora, é perto, eu vou pra lá. Quando vai fazer alguma coisa de útil com essa sua cabeça brilhante? O quê? Ir pra faculdade como você, para as pessoas me ensinarem o que eu já domino. Inacreditável. Então ele leva ele até a faculdade onde ele estava cursando e mostra, né, um universo de coisas que ele poderia criar e coisas que ele poderia criar para o bem, né, da sociedade, não algo para violência ou para o mal e etc. Então nesse momento acaba acontecendo a segunda perda na vida de Hiro, que é a perda do irmão dele. Então ele já tinha perdido os pais e aí o irmão dele acaba morrendo em uma explosão. E aí ele passa de novo por esse processo de luto e ter que lidar com a perda. Só que ele tem uma ajuda especial neste caso. O irmão dele, né, tava construindo o Baymax, que é um ajudante. Então, assim, se você tá com dor ou algo do tipo e fala um ai, o Baymax vai ouvir e detectar que você precisa de ajuda. Então ele vai vir até você e fazer, tipo, uma consulta, saber se você tá bem, o que você tá sentindo e tal. Ai! Au! E aí, ele chega até o Hiro nesse momento em que ele tá passando pelo luto. E aí, eles criam uma amizade. Aí, obviamente, vai acontecendo todo o filme. É um filme muito legal. Então, assim, por mais que eu tô falando de momentos tristes em filmes, é um filme muito legal também. Então, assim, assistam. Se bem que se você tá aqui, provavelmente você já assistiu, né? Ou, se não, desculpa pelo spoiler. Mas, enfim, o irmão dele morre, é muito triste. Mas, com isso, ele meio que cria essa amizade com o Baymax. E aí, ele decide tentar descobrir quem foi o responsável pela morte do irmão dele. E aí eles meio que viram super-heróis, porque são todos geeks, nerds da robótica, então meio que cada um cria um traje pra si mesmo, com poderes, pra que eles possam tentar decifrar quem é esse vilão, enfim. O Tadashi Hamada era o nosso melhor amigo. Tô nessa. Perceberam? Se ligaram nisso? É onde a nossa história começa. Vamos ser super-heróis! Enfim, nesse período todo do filme, né, eles vão criando um vínculo muito forte e viram todos amigos, enfim, aí até que acontece. A cena dele perdendo o irmão também me marcou muito, também foi uma cena muito triste, mas aqui, com certeza, que mais me pegou é a cena quando o Baymax se sacrifica pra salvar a vida do Hiro. Então, ele meio que fala, né, que pra ele se desligar, você tem que falar, obrigada pelo seu serviço, alguma coisa assim, a frase, pra ele poder se desligar e aí ser ativado novamente quando você precisar da ajuda dele. Então, ele meio que fala assim, tipo, fala pra mim que o serviço foi, que você tá feliz com o meu serviço e tal, e aí é onde o Hiro entende que ele tá querendo, né, e ele tá disposto a se sacrificar para que o Hiro se salve. E aí o Hiro fica desesperado porque ele já passou por várias perdas, ele perdeu os pais, ele perdeu o irmão, e aí ele perdeu o Baymax também, seria algo muito sofrido pra ele não quer, mas no meio que não tem outra saída. Temos que pensar em outra coisa, eu não vou deixar você aqui, eu só preciso pensar. Não há tempo. Está se sentindo melhor? Para! Não. Eu não posso permitir isso. Hiro. Sempre estarei com você. Então, ele tem que dar esse comando, que é o mais triste ainda, né? Ele tem que dar esse comando pro Baymax se sacrificar e ele poder se salvar. Gente, é muito triste, é muito linda, é muito emocionante. E eu chorei horrores. Eu tô me sentindo melhor. Mas é isso, gente. O filme é muito bom e nessas cenas pega mesmo e o olhinho enche de lágrima, não tem como. E a gente chora.
Os filmes do Toy Story são incríveis, muito bons, tem muitos fãs. É um pouco do que eu falei, né? Quem segue a gente lá no Instagram também. É um filme que marcou várias gerações, então, por ser um filme antigo, né? Eu assisti, minhas irmãs assistiram e agora os meus sobrinhos, que são pequenos, também assistiram e também gostam. Então, ele marcou várias gerações. Mas aqui em questão, iremos falar, sim, de Toy Story 3. Eu lembro que quando o filme lançou, se falava muito que seria o último filme da saga Toy Story. Então eu já fui com uma carga emocional assistir esse filme. Afinal, existia a possibilidade desse ser o último filme e também tinha chegado o fatídico momento do qual o Andy teria crescido. Então ele iria pra faculdade, iria morar na faculdade, né, que é uma coisa cultural lá dos Estados Unidos. E consequentemente os brinquedos dele teria que ir pra onde? Pro sótão, ficar guardado. Então todos os brinquedos estavam naquela vibe meio em pânico. Ai meu Deus, vamos ser descartados, vamos pra doação, ou vamos ficar no sótão guardado. Tava todo mundo meio desesperado e também esperançoso na possibilidade do Andy escolher algum deles ali pra ficar. Enfim, até que, obviamente, o Woody é escolhido, só que o restante dos brinquedos acaba... Eu não lembro muito bem o que acontece, mas eles acabam quase que sendo descartados. E aí o Andy não, né? O Woody. Nossa, é tudo parecido, né, menino? O Woody, ele decide fazer a coisa certa, né? Não ser egoísta e simplesmente ir lá viver com o Andy, e sim ajudar os amigos. Enfim, acontece um monte de coisa no filme, que aqui não vem tanto a questão. Mas acontece várias coisas, eles vão parar numa creche, né? Eu esqueci o nome da creche, mas eles ficam lá com as crianças. E tem o ursinho fofinho, que na verdade, pá, ele é o vilão, gente. Pasmem, contei spoiler mesmo. Oi, como vão vocês? Eu ouvi vozes novas. Bem-vindos a Sunnyside, amigos. Aí, numa perseguição dos brinquedos com os vilões, até que em um momento eles acabam parando num incinerador de lixo. Então é tipo uma esteira onde tem um monte de lixo que tá indo ali pra ser destruído e eles estão presos. Eles, obviamente, estão tentando de tudo pra conseguir sair dali, mas chega um momento em que eles percebem que, tipo, meio que não vai dar e tal. E aí eles se dão as mãos. E, cara, como eu... chorei, porque eu fiquei pensando muito assim, tipo, é isso, é o último filme, eles vão morrer queimados nesse filme, nunca mais vai ter filme, que tristeza. E aí eu chorei horrores nessa cena, mas enfim, né, as coisas vão acontecendo lá e fica tudo bem. Mas, assim, o que fez este filme estar aqui, principalmente no filmes que fazem adultos chorarem, eu principalmente, é a cena final, quando o Andy decide, né, meio que doar os brinquedos dele pra uma menininha. Agora eu não lembro como que ele conhece a menininha. Nossa, gente, faz muito tempo que eu assisti o filme. Mas ele vai doar pra essa menininha os brinquedos. E aí ele meio que vai apresentando cada brinquedo pra essa menina, né? Então ela pega, tipo, sei lá, esse é o Senhor Batata, ele é casado com a Senhora Batata e juntos eles fazem tal coisa, esse é o Buzz, esse... E aí ele meio que vai pegando cada brinquedo, né, e apresentando e mostrando como ele brincava. E aí eles ficam naquele momento, tipo, uma tarde assim, brincando, e aí eu só ficava pensando, eles devem estar tão felizes que eles estão brincando com o Andy uma última vez, e assim. E eu lembro que eu achei, assim, tipo, tão bonito, porque essa passagem, né, de uma vida inteira, né, uma criança que chegou na vida adulta, doando os brinquedos e passando, né, isso pra uma outra criança, pra eles viverem uma nova jornada aí dali em diante. Então, assim, foi lindíssimo, meus olhos, assim... totalmente cheio de lágrimas, e principalmente quando ele acha, né, o Woody ali perdido, né, porque também tem a questão dos brinquedos, né, tipo, o apego do Woody com o Andy, até que ele decide ficar lá também, e aí quando o Andy vê o Woody ali no fundo da caixa, e aí ele meio que se despede também, então é perfeito. Se o filme tivesse realmente acabado, né, no 3, o final teria sido incrível, impecável. O Woody tem sido meu amigo acho que desde sempre. É corajoso como um cowboy deve ser. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desiste de você. Nunca. Teve os outros filmes que eu também gostei, tenho minhas ressalvas em algumas questões, mas são ótimos também. Mas enfim, essa cena em questão me fez chorar muito, e é por isso que Toy Story 3 está aqui nessa lista.
O filme O Irmão Urso não tem muito o que se falar, né, gente? É um filme muito triste, né? Ele conta a história de um índio, eu acho que é um índio, mas que ele tem uma história com ursos, assim, do qual ele tem uma vibe um pouco valente, assim, eles têm muito medo, porque os ursos atacam, então eles têm raiva, principalmente porque um urso levou, né, um dos irmãos dele. Kenai! Sitka, não! Você tem que sair daqui! O quê? O urso atrás de você! Urso, pra cá! Vem aqui! Vem, urso! Vem pra cá! Então ele acaba matando este urso e eles têm, né, uma tretinha assim. E aí quando ele acaba matando esse urso aqui, né, na teoria matou o irmão dele, ele se transforma em um urso. E aí ele, né, passa a viver neste universo. Só que ele cria uma saga pra tentar voltar, né, à sua forma humana. E aí nesse processo ele conhece o pequeno Koda, que é um ursinho pequenininho. E juntos eles, né, criam um grande laço, um vínculo, uma amizade. Até uma relação um pouco fraterna ali, digamos, de irmãos e tal, de viver, né, aquela vida. Este golpe aqui é uma coisinha que eu batizei de sossega, leão. E este aqui eu chamo de um mortífero tapa no pé da orelha. Aham. Ele tá ali. Cadê? Ai, comédia. E aí acontece a fatídica cena que tirou lagriminhas dos olhos de todos nós. Que é quando o pequeno Koda conta, né, a história dele, a história da vida dele, e o Kenai acaba descobrindo, percebendo que ele foi o responsável pela morte da mãe do Koda. E aí ele até tenta se afastar, né, mas o Koda vai atrás e quer descobrir o que aconteceu, porque que ele tava daquela forma. E ele fala, né, que é a cena mais triste, assim, de todas, que é quando ele fala, tipo, sua mãe não vai voltar, porque ele tem a ciência disso, porque foi ele quem matou a mãe dele. Sua mãe não vai chegar. E aí o Koda começa a chorar. Ai, gente, tem condições, é tristíssimo, não tem como. E por último, mas logicamente não menos importante, porque eu acho que daqui desta lista, eu acho que foi o que eu mais me emocionei, assim. E assim que eu pensei no tema do vídeo, foi o primeiro filme que veio na minha cabeça, que é Viva a Vida é uma Festa. Gente, para, que filme é esse? Eu acho que é um dos meus filmes de animação, assim, favorito. Assim, eu acho que tá Monstros S.A., que é o meu favorito da vida. Aí depois vem Frozen, que eu gosto muito. E aí eu acho que é Viva a Vida é uma Festa. Mas assim, ele briga bem ali com os dois primeiros. Mas é que Frozen e Monstros S.A., tipo, estão na minha vida há muito tempo. Então eles têm outros significados. Por isso que eles estão em primeiro e segundo lugar. Mas Viva a Vida é uma Festa é um filme incrível. Eu amei assistir. Eu lembro que eu tinha assistido, depois eu assisti de novo com o Matheus. E foi muito engraçado assistir com ele. Porque a gente tava assistindo o filme e ele ficava assim, meu Deus, não acredito. Ai, meu Deus, sabe? Tipo, inconformado. E é um filme de animação que, de longe, é o gênero favorito dele. Então, ver ele super envolvido. Então, assim, gente, é um filme muito bom. Então, se você não assistiu, vai assistir. Não termina o vídeo. Vai assistir primeiro. Porque eu vou falar spoiler, porque eu falei de todos os outros, que é óbvio. Eu tô falando de filme de cenas tristes nos filmes. E esse filme é legal você descobrir com o filme as coisas que acontecem. Então, se você não assistiu, vai assistir, depois você volta. E se você quiser assistir, se você não liga pra spoiler, então vamos dar as mãozinhas e chorar junto. E o filme conta a história do pequeno Miguel, que tá numa família onde música, fazer música, trabalhar com música, viver de música é, tipo, considerado um não pode de jeito nenhum. É uma treta interna da família. Mas ele gosta muito, ele é apaixonado por música. Ele é apaixonado principalmente por um ídolo dele, né? Tem horas que eu olho pro De La Cruz e consigo sentir uma conexão com ele. Tipo, se ele conseguiu ser músico, talvez um dia eu também consiga. Difícil é convencer minha família. E aí ele fica meio que alucinado naquilo, ele quer viver de música, ele quer provar pra família dele que ele é bom e que tá tudo bem ele gostar de música. Até que ele entra numa aventura, que lá a história se passa no México, e lá o Dia dos Los Muertos, né, que é o Dia dos Mortos, é uma data muito importante, né, muito comemorada, né, um dia onde eles se conectam com os mortos, relembram, deixa coisas pros mortos, enfim. E aí acaba, né, que nessa gana dele de tentar, né, se provar pra família, e a família meio que aceitar ele a cantar, ele acaba fazendo uma passagem, digamos assim, pro outro lado, nesse Dia dos Mortos, e aí ele começa a ver, né, os espíritos, os mortos, né, gerais das famílias, enfim.
Até que ele conhece Hector, né? E aí juntos eles tentar descobrir o que aconteceu, né, na família deles, o porquê que eles odeiam tanto a música, enfim, desvendar tudo aquilo. Conhece mesmo o De La Cruz? Quem quer saber? Você tá vivo! É, tô vivo. A única maneira de voltar pro mundo dos vivos é o De La Cruz me abençoando. É estranho e específico. É que ele é meu tataravô. Ele é seu o quê? E aí, gente, eles descobrem que maior plot twist de filme de animação, que na verdade o Hector, né, que é o cara que ele conheceu, é vô dele e ele era músico e o ídolo da vida dele, que ele gostava muito, na verdade, era responsável pela morte do avô. Então ele roubou as músicas do avô e envenenou ele. Vem cá, eu te conheço? Isso é por matar o amor da minha vida. Quê? Quem eu? Ela tá falando de mim. Sou o amor da sua vida? Eu ainda tô irritada com você. Hector? Então, meio que a família inteira acha que ele abandonou a família. Por isso que todo mundo tem muita raiva dos músicos em geral. Porque acharam que ele tinha abandonado. Quando, na verdade, coitado, ele morreu. E não tinha como voltar pra família dele. Mas o que traz esse filme aqui pra nossa lista é o momento em que... Porque o que acontece? Nessa questão dos Dias dos Los Muertos, lá os mortos precisam ser lembrados, assim. Então, você precisa ter foto, a sua família precisa rezar por vocês, enfim, você precisa ser lembrado. E aí, se ninguém lembra de você, você acaba se tornando uma alma esquecida e você some. E por a família inteira nutrir um ódio pelo avô dele, no caso, que tinha abandonado, ele foi cortado de todas as fotos e ninguém lembrava dele. Ou seja, a alma dele iria sumir e desaparecer. E quando ele percebe que o avô dele vai ser esquecido, ele volta correndo. Avô não, acho que é bisavô, gente. Eu falei o tempo todo avô errado. Recapitula? Acho que é bisavô dele. Isso aí. E eu ainda nem tenho tanta certeza assim, mas eu acho que é o bisavô dele sim. E aí ele volta correndo pra tentar fazer com que a avó dele, que já tá também assim bem debilitada, bem idosa, lembre do pai dela, porque até então ali naquela família ela é a única que tem a lembrança dele, que poderia lembrar dele pra que ele não seja esquecido de fato, né? Então ele volta correndo com o violão e ele meio que se tranca, porque ele sabe que a família... Não, ele não chega a se trancar não, mas porque ele sabe que a família toda é contra a música, que iriam ficar com raiva dele, né, de tocar a música principalmente pra avó que tava debilitada. E aí ele começa a cantar e a família fica toda desesperada, né, tipo, meu, o que você tá fazendo? Você tá louco? E aí ele começa a cantar a música Lembre de Mim, que foi a música que o avô, né, o bisavô dele fez pra filha, se eu não me engano. E aí ele começa a tocar e cantar até que ela começa a lembrar e cantar junto, né, com ele. E aí vira uma cena muito emocionante, assim, extremamente emocionante, porque até o resto da família que era contra e tava bravo com o que ele tava fazendo, começa a perceber, né, que ela tá cantando e que ela tá emocionada e fica todo mundo emocionado e é uma cena familiar, assim, lindíssima, gente, lindíssima. E eu chorei muito. Ai, sério, essa música, só de lembrar dessa música, assim, arrepia. Ele com seu triste canto te acompanhará. É muito emocionante. A música só por si só, ela é muito emocionante. E já assim, já arrepia tudo. Então, sem dúvidas, essa cena faz muitos adultos chorarem. E me fez chorar, e é por isso que ela tá aqui nessa lista também. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e eu quero muito saber de vocês, quais foram as cenas em filmes de animação que fizeram vocês chorarem. Também tem várias menções honrosas aqui, como quando o Mufasa morreu em O Rei Leão, que foi também tristíssimo. No filme Soul, né, quando ele pega o passe da Alma 22 e volta, e aí, consequentemente, a Alma 22 vira uma alma perdida, também foi tristíssimo. Não sou boa. Não tenho propósito. Sem propósito. Mas, né, não daria pra trazer todos aqui, então eu separei alguns e eu quero saber de vocês, quais filmes de animação que fizeram vocês chorarem, ou se vocês não concordam com as que eu falei, enfim, não deixem de comentar aqui, de interagir com a gente, porque também é muito legal saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. E se vocês curtiram, deixem um joinha de vocês, se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos, e é isso, vamos ser felizes. E um grande beijo e até o próximo vídeo.